vocês, mas eu sei como foi a minha. Eu estive na casa da minha filha durante 2 dias, da Jéssica, ajudando aí a cuidar da Melina, porque o Cris bateram no carro do Cris. Ele estava indo numa boa, atravessaram a preferencial mais rápido, não deu tempo e acabou machucando o carro. E aí eles não vêm hoje, ainda mais com essa chuva. Não, ele está tranquilo. Ele está tranquilo. A Jasmine estava no carro quando isso aconteceu. Para a Jasmine, ele se assustou por causa dela, mas ela estava dando risada. Criança, né? Criança. Então, e aí a Nea estava lá nessa semana toda, porque a Jasmine nasceu a quarta-feira. O sábado, a Melina, o sábado eles foram para casa e a Nea foi junto para ajudar. E ela ficou até ontem. Ontem à noite a Nea voltou. Mas eu fui lá 2 dias. Foi agradável, tranquilo, gostei. E como que eles estão se virando, os dois, um casal novo. E ele me surpreende muito, porque ele é muito responsável, ele não reclama. Vai e faz as coisas que deve fazer, não reclama. E quando bateram o carro e ele tinha um horário para cumprir, ele não pensou 2 vezes. Ele foi a pé até o trabalho, a quilômetros. Eu falei, carambas! E ele não falou nada do que ele fez, simplesmente fez o trabalho. Então, quando eu fico observando esse casal, que eles estão trabalhando ali, aí eu fico lembrando como deve ter sido Adão e Eva quando eles saíram e tiveram seu primeiro filho. Então, tenho certeza que Deus não os abandonou. Eu tenho certeza que até algum momento os anjos estavam lá. Porque Adão e Eva, eles eram, com os anjos de Deus, eles eram muito conhecidos, porque os anjos também iam para lá. Está escrito isso no Espírito de Profecia. Os anjos iam lá e conversavam com eles. Então, tem muitas dicas que foram dadas para eles. Por exemplo, Eva agora ele precisava cozinhar. Porque a alimentação de grãos que era no Éden já não era igual depois do pecado. Então eles tinham, a estrutura deles estava mudando. A nossa estrutura, por exemplo, se você for se alimentar de grãos crus, você vai passar mal. Mas isso é adaptação. Porque se começar a se alimentar, porque não tem outra maneira de se alimentar, seu organismo vai se adaptar a processar alimentos crus daquele jeito. Os animais, sabemos disso porque lá na Austrália, os animais, os mesmos tipos de animais, as mesmas espécies de animais que existem fora da Austrália, se esses animais daqui foram levados para lá, eles vão morrer lá, para comer os alimentos que eles comem. No entanto, eles lá estão adaptados. Então, a primeira vez que Eva vai cozinhar, ela vai cozinhar. Como que ela sabe que tipo de alimentos tem que ser feito? Dicas de Deus. Por isso que eu acredito piamente, isso sou eu, Victor, não está isso em nenhum outro lugar da Bíblia, nem no Espírito de Profecia, e não venha inventar de que os adventistas pensam assim. Eu, Victor, acredito que o pão que conhecemos, ele veio lá daquela época. O pão de cereais. A maneira do preparo, ele vem de lá. Então, o processo de sucos, eles vêm de lá, antes do dilúvio, na época deles. Enfim, Deus nunca os abandonou. Por que eu estou falando sobre essa introdução, sobre esses pontos que aparentemente não tem nada a ver? Não, está na tela. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ele está aqui, ele já está pronto já. Peraí. Não. Esse aqui, ó. Esse aí.
Por que eu estou falando sobre essa introdução para falar sobre o plano de resgate? Porque quando o homem ele sai do Éden e ele vai se virar para sobreviver, aí ele vai encontrar um ambiente hostil, porque agora os animais eles foram transformados para terem um ecossistema onde há presa e predador. Já que a morte entrou no mundo, então como organizar todo esse novo ambiente agora onde a morte faz essa realidade e ninguém se alimenta de ninguém? Quando o pecado entrou, a terra de Deus diz agora a terra é amaldiçoada por sua causa. Amaldiçoada significa que o pecado entrou agora e a morte entrou junto. Agora eles vão morrer. Agora Deus tem que distribuir e tem que rearranjar essa natureza que Ele fez para que ela não se deteriore. Para que não se deteriore em termos de morte. Morre, o que vão fazer com esse morto? Vários animais, uma população de animais vai morrer, o que eles vão fazer? Os animais eles vão se reproduzir. Como que eles vão parar? Aí que Deus cria um sistema de controle, que é o que nós chamamos de ecossistema. Presa-predador. Isso existe também entre as plantas. Os franceses, eles pesquisaram muito sobre isso e descobriram que existe uma guerra química se fosse entre humanos, os seres humanos teriam se extinguido. Mas a guerra química que existe na fauna, ele é muito feroz. Assim, muito intensa. Porque eles têm que proteger também o seu ambiente. Então eles ficam jogando química em cima das outras para que as outras não hostilizem o ambiente de uma planta que está se protegendo. E aí surgem também outros grupos que não tinham antes. Os espinhos, os cardos, eles vão se produzindo justamente para se autopreservar a própria natureza, a fauna, estou falando da fauna. E da flora e a fauna. Então, e a fauna tem tudo isso. Aí o Adão e Eva eles vão entrar nesse ambiente agora, hostil. Só que Adão e Eva eles não têm noção de quanto perigoso agora são os animais. Só que esse homem, desse meio hostil, ele tem que voltar para o lar. Então, todo esse ambiente que está ali, foi o que ocasionou o pecado que não tinha nada a ver de comer essa fruta. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque eu encontrei na internet essa semana muitas pessoas, eu fiquei até surpreso. Não deveria ficar assim, surpreso. Uma coisa é atacar abertamente as coisas de Deus. Foi o que aconteceu até hoje. Nós encontramos isso e já está ficando até clichê dizer que estão atacando a igreja, as coisas de Deus. E outra coisa é as pessoas chegarem e dizerem que eles preferem o inferno do que o céu, abertamente. E é isso que está acontecendo. Agora são as pregações que estão acontecendo lá fora. Já uma pessoa falar uma coisa, agora algumas pessoas começarem a falar que preferem o inferno do que o céu. Então, para mim foi surpresa. Ok? Para mim foi surpresa. Uma coisa é compartilhar o mal, aceitar o mal, compartilhar, pregar o mal, mas assim, incentivar para as coisas do inferno e abertamente para todo mundo ouvir, isso é novo. Nos anos 70 era um tabu aquilo. As pessoas ficaram assustadas. E agora nós temos que falar abertamente sobre quem é Deus.
temos falado, censuraram sempre, continuam censurando. Nós não vamos nos cansar de falar quem é Deus e o que Ele fez. Nós vamos falar sobre o evangelho que Deus fez, que Deus programou, de como voltar para o céu. E aí Deus nos ensina como é que funciona esse plano de salvação. Existe um tema vasto, gigantesco, sem fim. Mas como é que Deus explica esse plano? Diretamente, não por simbologias, não por rituais. E Deus usou uma maneira de fazer que chamou a atenção até dos próprios anjos. Esse plano de salvação, ele está claríssimo quando Deus pede o sacrifício do próprio filho para Abraão. Esse assunto que está ali é o assunto é o plano que Deus tem para tirar o ser humano desse ambiente hostil da qual eu estava falando no início. Esse ambiente hostil agora já foi. Já sabemos, os seres humanos já cresceram, se organizaram, e os animais, o ecossistema não é mais perigo. Agora o perigo está entre os seres humanos. E nós vivemos num ambiente hostil, entre ideias, ideologias, assim, sem precedentes. Na história humana, sem precedentes. Quando havia essas coisas, essas ideias, eles estavam sempre num grupo tribal. Por exemplo, a Grécia tinha variedades de ideias, mas era lá só a Grécia. Agora que o mundo está globalizado, essas ideias estão generalizadas. E em meio de todo esse caos, nós ainda vamos pregar o Evangelho. E o Evangelho que nós pregamos não é o Evangelho que todos os outros evangelhos que ficam falando por aí. Nós vamos ouvir qual é o Evangelho que o próprio Deus tem para dar para nós. Isso nós vamos dar uma olhada no plano de resgate através da história de Abraão com seu filho. Deus sempre criticou, e não só criticou, mas ele abominou os rituais que os outros deuses tinham sobre os seres humanos, sobre a morte, os sacrifícios humanos. Esses sacrifícios humanos, Deus sempre abominou e falou para os seus filhos que ninguém dentro da família dos filhos de Deus deveria fazer esses rituais, porque isso é abominação. E está falado assim: eu, Jeová, a voz de Jeová, a boca de Jeová disse. Mas, no entanto, um dia ele chega e diz: Abraão, me dá o teu filho. O que você faria? Se o próprio Deus te disse: pega teu filho e sacrifica ele. Em tempos atuais, quando Barack Obama era presidente, ele usou essa história para poder falar sobre uma questão política dele, para justificar as razões dele a respeito de uma lei que ele queria dar. Ele disse assim: imagine se alguém hoje, nos tempos atuais, aparece alguém de uma turma religiosa qualquer e pega seu filho, leva lá no topo do prédio dele e ele vai oferecer em sacrifício igual Abraão fez. E ele faz isso porque Deus mandou ele. Ele diz que Deus mandou. Vocês acham que a sociedade ia deixar? Nós também não. Porque primeiro, só ele que ouviu a voz de Deus. Eu não ouvi. E nenhum de vocês ouviu. Então, se ninguém mais ouviu e nem o filho dele ouviu, e só ele está com problema. Então, é isso, esse ponto é que Barack Obama ele retratou esse incidente para poder dizer de que ninguém, mesmo que seja religioso, tem o direito de atentar contra a vida de outra pessoa. E aí ele deu as leis dele. Só, assim, humanamente, tirando Deus da jogada, humanamente, aparentemente ele estava certo. Porque ninguém tem o direito de maltratar a vida de mesmo que fosse filho. Ninguém tem esse direito de poder tirar algo que seja essencial a respeito dos direitos individuais da pessoa. A vida é um deles.
Um deles não, é a principal. Então, aí vem Deus e disse para Abraão, me dá o teu filho. Nós vamos fazer uma oração de novo, mas para pedir bênção sobre a palavra de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós vamos abrir sua palavra, vamos estudar um pouco mais e queremos te pedir que o Senhor ilumine essa nosso estudo e que o Senhor me use apenas como uma voz. Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma olhada, próximo slide, por favor. Vamos dar uma olhada lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Ali está. Quando Deus faz esse pedido para Abraão, esse pedido ele pegou de surpresa todo mundo. Todo mundo no sentido espiritual. Até os anjos. Como é que é? Eu não entendi direito. Qual foi o pedido que Deus fez para Abraão? Falou um anjo para o outro. Eu estou inventando isso, tá? Pediu em sacrifício a Abraão. Mas como? Não é ele que está abominando esses rituais dos outros deuses? Por que ele está pedindo? E olha só, vamos dar uma olhada? O pedido? Verso 1. Depois dessas coisas, que o nascimento de Isaac, Agar no deserto, Abraão faz aliança com Abimeleque, essas coisas essas histórias que estão no capítulo anterior. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o teu... Onde que está? Eu me perdi aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ali está retratado todo o plano da salvação. Existe muita informação nesses poucos versos, 13 versos. Nesses 13 versos, eles estão, é uma história que está extremamente enxuta, mas a informação toda está ali. Primeiro, olha só.
Abraão não reclamou. Em todos os filmes que eu vi sobre Abraão, Abraão está reclamando o pedido de Deus. É uma liberdade artística que colocam ali para mostrar o quanto doloroso estava sentindo Abraão. Mas Abraão não reclamou. Ele ficou triste, diferente, mas obedeceu. Existe uma música dos Arautos do Rei, composta pelo Jader Santos, e a música, ele compôs isso de madrugada. Ele conta assim, do ponto de vista de Sara. Sara percebeu que havia algo de errado. E aí ela fica observando, não sabe o que é. De repente, Abraão decide adorar a Deus num lugar muito longe. E vai levar apenas poucas pessoas. Abraão nunca tinha feito isso. Mas é uma decisão que ele tomou. E Abraão fica observando, pergunta, Abraão não disse nada. Não, só vou adorar. E assim eles vão. E a música retrata todo esse sentimento que ela está tendo e não sabe o que é, do ponto de vista dela. Então, aí Abraão vai. Quando estavam longe, o texto disse assim, que nós acabamos de ler, que lá de longe eles viram um monte. E aí ele pediu para os seus servos ficarem ali, enquanto ele ia com o filho. Mandou ficarem ali para eles não intervirem, porque Abraão sabia de que os servos iam intervir. Porque o que Abraão ensinou até então? O que Deus ensinou para Abraão? O que ele ouviu de Sem. Sabiam que quando Abraão saiu da casa dos pais deles, Sem ainda estava vivo? Fazendo as contas, ele ainda estava vivo. E Sem ainda ia demorar para morrer muitos anos depois. Então tudo que ele ouviu, aprendeu, agora ele ia fazer o contrário. E os servos que aprenderam de Abraão, quais eram os desígnios de Deus, aquele ato que ele ia cometer era abominável. Abominação aos olhos de Deus. Acontece que Deus falou para Abraão, ninguém mais ouviu. Igual Barack Obama pegou. Mas ele reinterpretou por os benefícios dele. O que vocês acham que os servos iam fazer vendo Abraão levantando e querendo sacrificar o filho? Eles não iam deixar. E aí ele foi longe, junto com o filho. O filho percebeu também. Cadê o cordeiro? Aí o cordeiro disse, Deus vai prover. Porque ele tinha certeza, duas coisas. Ou ele, no último instante, Deus ia intervir. Ou, se o filho morrer, ele ia ressuscitar. Quem fala isso é Paulo. Mas vamos ver isso aí de fato. Quero que prestem atenção num detalhe aqui. Mas vamos agora do ponto de vista de Deus. Ok? Quer saber, Abraão, quer saber como que eu me sinto perante este plano de resgate que eu vou fazer com vocês? Eu vou te dizer. E é exatamente esse o trabalho que Deus vai fazer. Vai ensinar a Abraão e para nós, através da história dele, como é que Deus se sente entregando seu filho. Olha aqui no verso 2. Diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Toma teu filho. Teu filho. Quem mais? Está escrito aqui, olha esses detalhes. O único filho. O único filho. Quem mais? Isaque, a quem amas. Teu único filho. Aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 detalhes que estão aqui.
Esses 4 detalhes que estão ali, Deus está falando para Abraão. Você tem um filho, ele é o único, ele te dá alegria, e você faz o quê? E você ama. Esta mesma frase, Deus Pai fala do Filho, de Jesus, quando ele se batiza e quando ele aparece na transfiguração. E vocês podem encontrar essas palavras que estão aqui, agora de Deus, exatamente. Então Deus compara Abraão com Deus Pai. Com Deus. Deus compara Abraão com Deus Pai, justamente para poder ensinar como ele se sente. Eu não entendia. Aliás, eu comecei a entender isso aqui depois que a minha Jéssica estava no ventre da minha Jéssica nasceu. Porque eu pensava assim, só que eu pensava e nunca falei para ninguém. Como é que Deus, que ele faz parte desse conflito todo, vai resolver o problema enviando outra pessoa para resolver para ele, o filho. Então não é meu egoísmo da parte de Deus? É assim que eu pensava. Quando a minha Jéssica nasceu, a primeira gripe dela aconteceu alguns meses que ela tinha nascido. Primeira gripe da Jéssica. E nós passamos o sábado inteiro na igreja, no hospital. E eu entrei em pânico, a Neia também entrou em pânico. E nós no hospital pedindo oração para a igreja, corrente de oração. Eles davam risada da gente. Mas estávamos no nosso direito. Assim como o Cris e a Jéssica hoje estão no direito, estão aprendendo algumas coisas. E a Neia dá algumas dicas, coisas que a Neia já sabe, já passou, como mãe. E, assim, como é doloroso ver teu filho sofrendo e você não poder fazer nada. E a Jéssica chorava porque ela estava com uma febre alta e, bom, enfim. Então, essas coisas nós passamos com a Jéssica. Então, nós ainda... E aí, aí eu falei, agora, antes eu do que ela. Então, eu gostaria de fazer isso. Só para você ter uma ideia, essa questão de antes eu do que meu filho. Eu tenho um amigo lá no Peru chamado Cleveland. Um dia talvez ele veja essa história, esse estudo. O pai dele foi meu professor de inglês na escola, o professor Petrovich. O Cleveland, anos depois, eu já estava aqui, anos depois ele adquire 3 tumores no cérebro. 3 tumores. Acontece que ele foi salvo, porque os estudos mostravam que ele tinha 3 tumores. E o Cleveland estava mal. E, de repente, alguns meses depois, o tumor sumiu. Ele foi salvo. Só que o pai dele, o professor, morreu de câncer no cérebro. Quantos tumores? 3. E aí a esposa dele conta de que ele, como pai, pediu para Deus salvar seu filho e, se não é possível eliminar, salvar ele, alguém tem que morrer, ele se coloca no lugar do filho. E aí, o Cleveland, o fato é que o Cleveland não teve mais o câncer e o professor morreu de câncer. E alguns criticaram isso. Cuidado com o que você pede a Deus. Mas esse sentimento altruísta é o que todo pai faz, antes eu do que o filho.
Isso não é só coisa de seres humanos. Os animais também fazem isso. Eu vi um vídeo onde estavam cruzando gazelas no rio e o crocodilo vinha. Todos conseguiram, só tinha um filhote que estava demorando. Quando a mãe viu, ela foi lá em direção, essa mãe foi em direção do crocodilo. E o filhote indo. O crocodilo fez o que tinha que fazer. Só que o filhote se salvou. Esse sentimento de altruísmo não é só de seres humanos. Isso é coisa de pai, de mãe. Quantas vezes na natureza nós vemos mães de filhotes enfrentando predadores, que em condições normais não enfrentaria e não teria condições, e botando o predador para correr. E assim que eu entendi, então quando minha filha nasceu, eu entendi que Deus não estava sendo egoísta, Ele estava dando tudo de si para salvar o ser humano. E é isso que Deus fez. Como ensinar isso para os seres humanos? Aí, pega a história de Abraão e nos ensina o quanto doloroso é para Deus entregar o seu filho por causa de você, por causa de mim. E o que Deus diz? Pega teu filho, teu único filho, Isaac. Isaac significa alegria, te dá prazer, a quem amas. Pega e coloca ele em sacrifício. E Abraão vai. Próximo slide, por favor. Submeteu Abraão à prova. Tá? Bom dia, bom sábado. Submeteu Abraão à prova, tá? Está no verso 1. Provar o quê? É exatamente isso. Porque a prova não só foi para Abraão, foi para nós também, para nos ensinar. Abraão não sabia o que Deus estava fazendo, assim como Jó não sabia o que Deus estava fazendo. Então o herói nesse momento era Abraão. Então Abraão não abriu a boca para dizer, Senhor, por quê? Como nos filmes aparece. Então o evangelho não está nos filmes, está aqui. Próximo slide, por favor. E aí no verso 2, o pedido, teu filho, teu único filho, toma Isaac, a quem tu muito amas. Isso é do original, tá? No original. Próximo slide, por favor. Esse pedido, ele foi feito para quê? Para imolação. Imolação significa pegar a faca e degolar, cortar. Isso é imolação, imolar. Próximo slide, por favor. Vamos dar uma olhada lá. Essas palavras que estão ali, em Mateus 17:5. Vamos dar uma olhada? Nesta história, Deus está dizendo para Abraão que ele representa Deus, que Abraão representa Deus. Mateus, lá no batismo de Jesus. Não, esse que está ali é a transfiguração. Mateus 17. 17. Oi? 17? 17:5. Ou 16? Não, que eu estou vendo. É a transfiguração. Tem referência ali que está escrito no filho amado, lá no filho amado, se refere ao que está aqui, né? Uhum. Onde que ele está? É o livro verso 5. 17. Ah, não, eu estou lendo no 7. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é meu filho. Ali, ó. Só que agora não é teu filho,
este é meu filho. Certo? Para Abraão ele disse, teu filho, o único filho. Ali ele está dizendo, este, está falando de quem? Quem de quem? Aqui Deus está falando para Abraão. Agora Deus está falando de Jesus. Este é o quê? Meu filho. Quem mais? Amado. A quem me compraço. Só que ele é o quê? O único filho. Isso aqui não está falando único. A quem me compraço. A ele ouvi. Isaac, ele era o único filho. Assim como Jesus é o único filho. Só que agora Deus fala de Jesus. Meu filho, ele é o único. Já sabemos que é o único. Nos outros textos nós vamos ver isso. A quem me compraço. Porque isto, o significado disso é me dar alegria. Me compraço a quem eu amo. A ele ouvi. Então as mesmas palavras que Deus falou para Abraão, falou também de Jesus. Para mostrar o quê? Quer saber como que eu me sinto? É exatamente assim que eu me sinto. Sabe que às vezes eu fico pensando nessa história de Isaac e Abraão e Isaac, é que, tipo assim, Deus poderia ter deixado até o final, ele sacrificar, aí para ser a simbologia completa. Aí depois da ressurreição, né? E ressuscitar, não, toma teu filho de volta. Mas é a impressão que eu tenho, a opinião minha. Tipo assim, Deus já tinha visto no olhar de Abraão tanto sofrimento, tanta dor, que tipo assim, eu vou poupá-lo desse sofrimento e já vai ser o suficiente para as pessoas entenderem o que eu vou fazer no futuro. Isso, perfeito. Poderia ter feito. Mas acho que assim, o momento era de tanta dor, de tanto sofrimento, que Deus preferiu, o sacrifício até o final vai ser o do meu filho, e não de vocês. Boa. Você lembra daquele vídeo que eu trouxe um dia, passou aqui, da estação de trem? Você lembra disso? Lembro. Não sei se vocês estavam aqui. Lembro. É um vídeo que eu trouxe, que tem um senhor que cuida de uma estação de trem, e o filho dele acompanha ele, só na Europa. Aí aparecem as pessoas embarcando no trem, umas pessoas veidosas, a gente usando droga dentro do trem, todo tipo de gente no trem. E ele cuida de uma ponte tensa. E ele e o filho dele lá. Aí ele ouviu o barulho do trem, ele foi lá para mover a ponte, colocou a ponte no lugar. Quando ele percebeu, ele não achou o filho dele. Ele olhou, o filho dele estava no meio das engrenagens. Aí ele ficou pensando, o trem apitando, iam morrer aquelas pessoas. E aí ele, por fim, você lembra, né? Aí ele pega, abaixa a ponte, salva as pessoas e o filho dele morre. Então, assim, é isso que acontece, é o que você está falando. É o que Deus faz. Quando meu filho morre, eu salvo outras pessoas. E aí, é essa coisa que você falou, né? O que é um pai, né? Perder um filho é o mesmo sentimento de Deus, perder seu filho. Então a gente que acredita que depois vem depois tem o depois, que é a vida eterna. Então se a gente pensar só no momento, a gente pensar tudo que for fazer só no momento, eu tenho certeza que também Moisés tinha um sentimento que ia dar tudo certo, eu tenho certeza, porque ele falava com Deus. Abraão falava com Deus. Então ele sabia que ia dar certo. Eu tenho certeza que ele, mesmo tempo que ele tinha dor, mas ele sabia. Alguma coisa. Deus já tinha feito uma promessa para ele que através de Isaac a geração também algumas estrelas. Então ele sabia que. Rigorosamente, matematicamente, ele sabia qual era o resultado. Ele sabia, tenho certeza. Só que tem o lado humano, né? Tem o lado humano. Humanamente falando, causa uma confusão. Sim, tem o lado humano. Mas eu acho que até os 45 segundos do tempo. Ele acreditou nisso. Falou, não, Deus proverá, ué. Sim. Então, ele acreditou nisso. Eu acho que é isso. Então, acho que quem tem muita fé, eu sou um homem de pouca fé, mas eu sei que tem muita gente de muita fé que não tem, não. Não pode acreditar que vai dar tudo certo. Sobre essa questão de fé, é muito clichê falar sobre, não, você tem que ter fé, Vamos pensar assim. Deus tem informações privilegiadas.
E baseado nessa informação privilegiada, ele vai agir a nosso favor. Agora, basta só nós acreditarmos nessa informação privilegiada. Imagina só nosso dinheiro no banco. E nós temos informação privilegiada sobre algumas movimentações que estão ocorrendo que ninguém mais sabe. O que fulano sabe que eu não sei? Eu vou agir cegamente de acordo com o que fulano faz. Você viu o que ele está fazendo? Não é mais fácil pensar nesse sentido? De que Deus tem informação privilegiada e Ele está agindo dessa maneira? Estou falando isso porque nós já estamos em épocas, em eras de informação e de conceitos de informação privilegiada. Então o que Deus sabe que eu não sei? Eu vou seguir o que Ele está fazendo, cegamente. Vamos pensar assim? Vamos lá dar uma olhada em Marcos 9? Marcos 9. Então aqui nós vimos sobre a transfiguração. Marcos capítulo 9. O verso 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu. Achou, né? Que os envolveu. E dele uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Este é meu filho amado. Aqui está na terceira pessoa. Agora Deus está falando na primeira pessoa. Só que aqui está se dirigindo para quem? Para Abraão. Para nos ensinar. Agora, na realidade, Deus está falando do seu filho agora. Entenderam? Mas é o mesmo, o Evangelho de Marcos e de Mateus leva a transfiguração. Ele está contando da transfiguração. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, o verso 35. Nove 35 diz assim: E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Os 3 versos são complementares. Isso, ali no caso ali é o eleito, né? Sim. Está lá naquele último que você... É isso os mesmo. 3 aquelas 4... Meu filho amado, muito comprado, o eleito. Dá uma olhada lá em Mateus capítulo 3. Próximo slide, por favor. Capítulo 3, o verso 17. Ok. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, o verso 17. Isto é no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, nós vamos encontrar também os complementares, os versos complementares. Vamos olhar somente este verso. Diz assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Se nós procuramos também em Marcos e em Lucas, vamos encontrar os complementares. Para falar sobre este mesmo assunto. Aqui Deus mostrou, é assim que eu vou fazer, é assim que eu faço.
Então, esse é o plano de salvação que Deus colocou para que nós sejamos salvos. Esse assunto que vocês falaram, que você especificou, já sabia? Já sabia. Ele deixou claro que ele acreditava, porque quem que deu essa certeza para Abraão? Foi Deus. Numa noite chamou Abraão, vem aqui. Está vendo aquelas estrelas? Conta se você puder contar. Assim será a tua descendência. Do filho da promessa. É isso que Abraão, ele aceitou. Deus falou, está falado. É isso que ficou na cabeça de Abraão. Então aí vem a pergunta. Se Deus me pediu para eu fazer isso contra o meu filho, eu sei que ele é, porque eu conheço a voz de Deus. Eu sei que ele me pediu. Que o mesmo que me fez a promessa. Se ele me fez a promessa e meu filho morre, então a promessa de Deus não se cumpre. Se a promessa de Deus nunca vai falhar, ou tem duas coisas. Ou Deus vai intervir no último momento para que ele não morra, para que a promessa se cumpra, ou ele morre e ressuscita para que a promessa se cumpra. Porque a promessa de Deus nunca vai deixar de se cumprir. Uma das duas. Então, seja lá qual dos dois, estou tranquilo. Nós adoraremos e voltaremos aqui para vocês. Chegar nesse patamar de fé é difícil. Você só consegue chegar nesse patamar de fé se deixar as coisas deste mundo em segundo lugar. Perdi o emprego, perco. Se não tenho hoje, dinheiro terei depois. Se eu não tenho, eu vou conseguir. E como é que eu consigo colocar as coisas deste mundo em segundo lugar e não como prioridade para um futuro confortável? Só se eu tiver o relacionamento com Deus diariamente. Se o meu primeiro ato, assim que eu acordo, é pensar no que eu vou fazer no dia, Deus não é a sua prioridade. Se a primeira coisa que eu fizer, na hora que eu acordo, pegar o celular para ver o que há, Deus não é a sua prioridade. Ah, mas no meu celular está na minha Bíblia. Também tem as outras coisas. Então pega só a Bíblia. Então, se sua prioridade é Deus, não importa o horário, quanto mais cedo, melhor. Aí você levanta o mais cedo possível para dar as primeiras horas do dia para Deus. E assim você vai lá no seu dia a dia com Ele. Para chegar nesse patamar que está ali, só assim. Mas às vezes eu não tenho vontade, tem que se obrigar. Isso é disciplina. Só assim a gente pode entrar no ringue, como Jesus fez. 40 dias e 40 noites. Sabe o que aconteceu nesses 40 dias e 40 noites? Quando ele foi levado para ser tentado, ele foi colocado lá no ringue para lutar contra um oponente que nós não temos condição de vencer. Porque nenhum de nós ainda chegamos a isso que está ali. Acontece que os 144 mil terão essa característica. E se hoje você não tem essa característica, não está se preparando para ter essa característica, você não será parte dos 144 mil. Entende o que estou falando? O ringue é nessa época. Quando que nós treinamos para entrar no ringue? É agora. Mas as pessoas têm que saber o seguinte, se o relacionamento dele é com Deus, ou se o relacionamento dele está com
o outro lado. E muitas das vezes a pessoa imagina que ele está falando com Deus, ele não está falando com Deus, ele está falando com outros. Até esse exemplo que você falou do sacrifício, quantas seitas do mundo aí fazem muita gente acreditar que aquele lugar é um lugar abençoado e lá eles fazem sacrifício de crianças, de pessoas, tem atitudes totalmente contrárias às atitudes que Deus, não precisa ser só ser pela lógica, mas o que acontece? O inimigo faz essas pessoas acreditarem que é Deus que está ali. Sim. Isso é quando... Faz as pessoas acreditar. E essas pessoas, elas seguem. É o que eu falo, eu não sigo ninguém desse mundo. Mas tem que tomar muito cuidado. É pastor, é padre, é opiniões de pessoas. Se você quiser conhecimento, você busca aqui na palavra de Deus. Sim. Entendeu? Tem que ter muito cuidado com essa questão de eu acho que é assim. Tem que ter muito cuidado com o que eu acredito, sabe? Tem que pensar, tem que ver se o que você acredita, bom ponto levantado, se o que eu acredito está alinhado com o que Deus está falando. Porque uma coisa é eu te ensinar tudo aqui. Mas será que o que estou te ensinando está correto? Eu te mostro de maneira técnica todos os textos aqui. Até hoje, todos os meus estudos sempre foi colocado texto. Ou está escrito assim. E não foi um texto isolado. Nós pegamos um contexto e eu tenho mostrado. Mas será que eu estou certo? Aí você pode me questionar. Você pode questionar, não acredito. Então você tem que verificar isso. E verificar significa pegar os textos, abrir e continuar estudando. E procurar outros textos para ver se o que eu disse foi apenas uma pequena parte do geral, para ver que eu estou manipulando, como Satanás fez, manipular o texto bíblico. Satanás fez um estudo para Jesus, manipulou o texto bíblico. Então, para evitar isso, então você tem que verificar. E verificar se o que você acredita, e o que eu estou falando está alinhado com a palavra de Deus. Só que alinhado com a palavra de Deus é de capa a capa. Não é só um textinho, um outro e outro aqui, um outro ali. Ok? Bom ponto. Então, o que nós precisamos fazer é gastar tempo e nos obrigarmos, mesmo que no início nós não gostemos, em algum momento aquilo vai virar hábito. E quando vira hábito, nosso sistema não vai gastar energia para fazer a vontade de Deus. O nosso problema é justamente até o momento de isso virar hábito. Mas nós temos que chegar neste patamar de ouvir a voz de Deus. Abraão conhecia Deus, aceitou e não reclamou porque ele sabia que quem estava fazendo esse pedido era Deus. E Abraão conhecia Deus, conhecia a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Então, comece a gastar tempo. Você vai começar a ser sensível à voz de Deus. E você vai entender quando Deus está te falando. Quando Deus fala para nós a história dele, através da história de Abraão, é para que nós saibamos de que Deus pode usar os meios, as maneiras, os pedidos mais absurdos para nos ensinar coisas que pertencem só a Ele. Só que este foi o único pedido que Ele fez. Então, quando todos os argumentos mundanos disserem assim, e se Deus pedir para tirar a vida de alguém? Eu vou obedecer, só que Deus nunca vai fazer esse pedido. Nunca vai fazer, como nunca fez. E nas guerras? Regras de guerra são outras coisas. Mas o pedido individual de salvação, aí é outra coisa. Ok? Então, o objetivo da nossa mensagem de hoje é exatamente isto aqui. Ter a certeza de chegar, de que Deus está falando conosco, mas para ter essa certeza eu tenho que ouvir todos os dias. Eu tenho que gastar tempo com Ele. Se durante todo o tempo dizer, eu não tenho tempo, que eu estou desde os primeiros momentos, estou lá até o final, pois dá um jeito de arrumar o seu tempo com Deus.
A verdade é essa. Porque se queremos fazer parte dos 144 mil, dos que estarão em pé quando Jesus voltar, nós vamos ter que ter isso aqui. Porque lá vai ser o ringue contra um inimigo que nós não temos hoje. Nós não temos hoje capacidade de vencer. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez agradecemos muito porque o Senhor nos cuidou até este momento. Pedimos desculpas e perdão pelas nossas ousadias, os nossos atos, as nossas negligências e a nossa maneira, o nosso estilo de vida que talvez não agrade ao Senhor. Pedimos, por favor, que nos ajude a ter a fé suficiente. Sabe, o Senhor tem informações privilegiadas sobre o futuro e nós queremos obedecer e cumprir e fazer o que o Senhor disse para podermos estar tranquilos passando tudo que vai vir pela frente. Nos ajuda a ter essa fé, a conhecer a sua voz como Abraão conheceu. Mas, por favor, nos ajude e nos dá força e nos dá ânimo. Te peço em nome de Jesus. Amém.